Olá pessoal, é Gilberto aqui do Clique Habitação. O tema do nosso vídeo de hoje é a análise de crédito. Análise condicionada, a análise reprovada, o que pode ser feito? Vamos lá? Quando se faz uma análise de crédito, existem três possibilidades do resultado dessa análise. A aprovação, a aprovação condicionada e a reprovação. Nós vamos falar um pouco sobre cada uma das situações, dar algumas informações, algumas dicas importantes. Para isso, a gente preparou uma apresentação, eu vou compartilhar. Quando se faz a análise de crédito, quando dá o resultado aprovado, isso quer dizer que o que foi pleiteado pelo cliente foi aprovado pelo banco. O crédito condicionado quer dizer assim, ele foi aprovado, mas não foi aprovado da forma como foi requerida. Houve alguma restrição de valor de crédito. E o crédito reprovado, como o próprio nome diz, ou seja, não foi aprovado. Na aprovação, a gente tem algumas dicas relativamente à organização financeira do comprador. Uma coisa importante é aumentar o score de crédito. Você pode consultar os birôs de crédito, Serasa, SPC, verifica se o seu nome está limpo e vê a possibilidade de você aumentar o seu score. As compras à vista é uma possibilidade de você aumentar o score. Outra questão crucial é o uso do FGTS. É importante quem possui verificar a prerrogativa de utilizar quando vai comprar um imóvel. Outra questão crucial é fazer o planejamento financeiro de forma que você possa dar a maior entrada possível. Existe a cota de financiamento, que é o percentual máximo que você pode financiar. A maioria dos bancos financia 80% do valor do imóvel. Alguns bancos financiam até 90%, em algumas condições. Então, é importante você dar a maior entrada possível, que vai facilitar a análise do seu crédito. Outra questão importante, em termos de organização, é colocar o dinheiro no banco. Ao depositar no banco, você pode utilizar os extratos da sua movimentação financeira, juntamente com o imposto de renda e olerites e contra-cheques. Ou seja, o fato de você movimentar no banco é um fator positivo na hora do banco avaliar o seu crédito. Outra coisa importante é pagar as contas em dia. Evita a incidência de multas e provocará que você é um bom pagador. Uma questão crucial que algumas pessoas cometem, alguns deslizes, é que quando o crédito é aprovado, está tudo certo. O crédito aprovado é uma primeira etapa, ou seja, você sabe o quanto que você vai poder financiar, o quanto que você precisa de dar de entrada e tudo mais. Mas existe ainda a análise da documentação e jurídica, tanto do comprador, como do vendedor, como do imóvel. Ou seja, não adianta nada você ter um crédito aprovado se o vendedor tem alguma restrição, se o imóvel tem uma penhora. Outra questão crucial é a avaliação do imóvel. Você já está com o crédito aprovado, mas pode ser que, por exemplo, o imóvel seja avaliado abaixo daquilo que você pretendia financiar. E outra questão crucial é que você não deve fazer extravagâncias. Você não deve, por exemplo, comprar um carro, fazer dívidas. É um momento de planejamento para a compra. Você tem que focar na aquisição do imóvel. Bom, vamos falar um pouco agora do crédito condicionado. Isso não quer dizer que você não tem o crédito aprovado. Somente que o valor que você pretendia é que não foi aprovado. Então, você teria que replanejar o fluxo de pagamento do imóvel. Então, vamos supor, se pela renda o banco liberaria R$200 mil, mas com a análise de crédito só foi aprovado 180 mil. Você vai ter que aumentar, nesse exemplo, R$20 mil na entrada. Então, nesse caso, vai ser necessário avaliar se você tem condições de arcar e fazer uma nova proposta. Então, o condicionamento ele pode ser em função de algum comprometimento financeiro, outro que você tenha, um empréstimo consignado de veículo, você tem um comprometimento excessivo no cartão de crédito, ou em termos de comportamento. Você tem alguns atrasos, você já atrasou no banco, o sistema do banco avalia todos esses fatores. Quanto tempo demora para você tentar novamente uma aprovação num caso
de um condicionamento ou de uma reprovação. O que a gente vai falar preliminarmente é que é muito comum, às vezes, a pessoa não ter conhecimento da restrição ou da sua análise de crédito e ter ciência de que é importante ter um bom comportamento de crédito no mercado. A primeira questão é você resolver essas possíveis pendências. Caso seja com a própria instituição bancária, pode levar um pouco de tempo a mais. Se você tem um atraso no banco, alguma dívida, algum atraso, o banco faz a análise de comportamento, do histórico de crédito. Então, para você recuperar essa condição de bom pagador, pode levar um tempo. Você vai ter que voltar a fazer negócios com o banco, ter um comportamento novo para ele poder te avaliar novamente com um rating melhor. Se a reprovação do crédito for por uma inscrição nos órgãos de proteção, tipo SPC, Serasa, é mais fácil de resolver. Você faz a quitação, espera a regularização e pode levar cerca de 5 dias úteis para você tentar novamente a aprovação. O tempo que vai demorar para você fazer vai depender do tipo de restrição que você tem, o tipo de condicionamento que foi feito. Então, se é uma questão de comportamento de crédito, pode demorar um pouco mais. Se for simplesmente uma conta atrasada lá que você regulariza, pronto, é só você pagar. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a reprovação. Nem sempre é possível detectar com exatidão o motivo da reprovação, mas podemos elencar aqui 5 principais motivos. O primeiro grande motivo é o alto grau de comprometimento financeiro, né? Então, isso pode atrapalhar a análise do seu perfil financeiro. Outra questão importante é a questão de restrição do CPF de qualquer natureza. Outro fator é o prejuízo Bacen, ou seja, você fez alguma negociação com algum banco e que você pagou com desconto e o banco teve prejuízo naquela operação. Outro fator é a falta de relacionamento. O relacionamento é importante em qualquer atividade econômica e pessoal. Você pretende fazer o financiamento de determinado banco, é importante você ter um relacionamento com ele, vai te facilitar, vai te abrir as portas. E o último fator que a gente vai falar aqui é a questão da comprovação de renda adequada. Bom, vamos detalhar um pouco mais a questão do grau de comprometimento financeiro. O que pode ser feito? Você pode quitar as dívidas existentes e esperar para avaliar o crédito novamente dentro de, no mínimo, 60 dias. Existe uma demora para baixar nos relatórios do Banco Central. Se for uma questão interna, pode demorar um pouco mais, porque o banco tem o seu histórico de crédito. Então, pode ser que para você melhorar o seu rating, você vai ter que ter um comportamento por determinado tempo. Talvez seja um tempo maior que 60 dias. Então, é preciso verificar as condições. A questão de restrição. O que pode ser feito? Resolver as pendências e acompanhar as baixas. Tão logo tenham sido feitas as baixas, é possível requerer uma nova avaliação de crédito. A questão do cadastro positivo. É importante ter esse cadastramento, porque os bancos obtêm essas informações, isso facilita a aprovação do crédito. Prejuízo Bacen. O que pode ser feito? Então, primeiro vamos explicar um pouco com um exemplo. Você tinha uma dívida que você ficou em atraso e depois de um determinado tempo, o banco chamou para você tentar fazer um acordo e, por exemplo, você devia R$1.000 e você foi lá e quitou por R$500. Ele te libera do cadastro informativo de crédito, mas ele alimenta esse prejuízo no sistema interno. E também essa informação é guardada como informação no Banco Central. O que pode ser feito? Então, uma coisa importante do estudo da análise financeira é ter acesso ao Registrato. É um sistema que está no site do Banco Central e você pode ter acesso por meio da ferramenta gov.br ou diretamente no site do Banco Central, como a gente está colocando o link aqui. No Registrato, você tem acesso a relatórios de chave de Pix, relatório de empréstimos e financiamento, que a gente chama de SCR, o relatório de contas e relacionamento em banco, o CCS, o relatório de câmbio e transferências internacionais, o relatório de cheque sem fundo e o relatório de cadastro informativo de crédito não quitado com o setor público federal, que é o CADIM.
você vai poder verificar esse eventual prejuízo e procurar a instituição financeira para resolver a questão. E caso você tenha conta em vários bancos, você vai poder verificar isso por cada banco. Então, é importante, nesse caso, em especial, se você vai fazer o crédito no mesmo banco, você resolver a pendência, senão você não vai conseguir o crédito. Outro fator é a questão do relacionamento. É importante você buscar ter relacionamento. O banco já conhece seu comportamento, ele tem toda a análise financeira. A ideia é você concentrar, né, os negócios naquele banco. Conta corrente, cartão de crédito, portabilidade de salário, se for possível. Você adquirir produtos, por exemplo, de seguro, ou de capitalização, ou de previdência, e assim por diante. O rating classifica o risco do crédito do cliente e a capacidade de honrar com os compromissos assumidos. Então, quando você tem relacionamento com o banco tem uma melhor análise do seu perfil financeiro e fica mais fácil. E a melhor forma de você melhorar o rating é o relacionamento com o banco. Então, o banco que você tem mais experiência é mais fácil de você conseguir a facilidade de crédito. Isso não quer dizer que você não possa tentar em outro banco, mas também tem o fator de custo. Se você tem conta em vários bancos, você vai pagar várias tarifas. Então, isso que tem que ser considerado. Eu acho que não vale a pena você ficar tendo conta em todo o que é banco. Você concentra os negócios daquele banco. Se não está legal, você faz a portabilidade e vai para outro banco, se for necessário. Mas a falta de relacionamento pode atrapalhar a análise de crédito. Outro fator importante é a questão da comprovação de renda. O que pode ser feito? O que a gente sempre fala, assim, principalmente para o profissional liberal, autônomo, MEI, empresário, é a formalização da renda por meio da declaração de imposto de renda. A declaração de imposto de renda é uma renda formal. Então, o profissional autônomo passa a ter uma renda formal. Então, a chance de aprovação é muito maior. Por quê? A gente sempre procura ressaltar isso. Quando você vai fazer a análise de crédito, a renda formal ela tem um peso muito maior do que a informal. Então, para você conseguir aprovar um determinado valor, você vai ter que ter muito mais renda informal do que formal. E você, formalizando a renda por meio da declaração, facilita tudo. A questão da comprovação de renda não é nada difícil, caso o comprador apresente os documentos de maneira correta. Então, quem é assalariado, ele já tem a comprovação de renda. Quem não é, existem outras maneiras. Se o autônomo não quer se formalizar, existe a possibilidade de aprovar esse crédito por meio de renda informal, onde representa documentação de acordo com a movimentação financeira, aquilo que a gente falou do relacionamento. Então, você não tem renda formal, não faz declaração de imposto de renda. Então, você vai ter que ter relacionamento com o banco e movimentação financeira para poder comprovar a sua capacidade de pagamento. Mas lembre-se, a renda informal ela é considerada de forma diferente da renda formal. Aqui onde vocês podem encontrar o Clique Habitação. Bom, pessoal, nós procuramos falar sobre análise de crédito, as possibilidades que existem com relação ao resultado da análise, que é a aprovação, está tudo certo, de acordo com o que foi pleiteado, o condicionamento, quando você não conseguiu tudo aquilo que você queria, e a reprovação. A gente passou algumas dicas, informações, nós sugerimos a questão principal, que é a questão do relacionamento, é a questão de você concentrar negócios no banco para você conseguir uma análise de crédito maior. Porque o banco ele vai ter o histórico. Então, você precisa criar relacionamento com o banco para poder ter uma análise mais apurada. Bom, pessoal, esperamos ter ajudado. Nós colocamos à disposição de quem ficou com alguma dúvida ou tem algum questionamento para a gente poder esclarecer. É isso aí, pessoal. Um abraço, até a próxima.